Evangelho de João, nós vamos ainda insistir um pouco no capítulo 20. Eu vou ficando com saudade do livro. Eu não quis abandonar o capítulo 20 agora. Mas o verso 30 e 31. Falaremos um pouco sobre a suficiência das Escrituras. Verso 30 a 31 do capítulo 20. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Ó Deus, Deus nosso, Senhor da nossa salvação, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos submissos a Ti, rogando ao Senhor que fale ao nosso coração nessa noite. Abençoe a Tua igreja, Senhor. Abençoe Teu povo, Senhor. E que haja salvação no nosso meio. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, a fim de podermos contemplar a glória do Evangelho de Cristo, na Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Essa narrativa, irmãos, do capítulo 20, especificamente o verso 30 e 31, ele meio que ele faz um tipo de conclusão do Evangelho em alguns aspectos, a fim de podermos compreender que as narrativas, as histórias, elas não são narrativas e histórias isoladas ou deixadas para serem organizadas de acordo com o bel prazer de cada um. Essas histórias são contadas, elas são narradas, porque elas têm um objetivo muito claro na Escritura Sagrada. Isso é importante pensarmos assim, até porque às vezes nós temos como um princípio hermenêutico, que é a interpretação, no caso hermenêutico bíblico, a interpretação da Escritura. Muitas pessoas acreditam que nós só podemos fazer doutrina com base em textos que declaram uma verdade inequívoca acerca do ser de Deus ou da obra dele. Mas, de repente, nós nos deparamos com informações que os registros bíblicos e as narrativas bíblicas, elas têm um significado, elas caminham para um sentido, elas foram colocadas para um objetivo. É óbvio que talvez numa única narrativa você não encontre todo o significado, mas na construção das histórias, na maneira onde elas foram colocadas, no lugar onde elas foram posicionadas dentro do livro, elas se colocam como informando ao povo, à igreja, algo acerca de Deus que é vital para a vida da igreja. Nós não apenas cremos que toda Escritura é inspirada no sentido de que o texto é inspirado, mas nós cremos que isso implica também que todo texto, na maneira como ele está organizado, ele tem um fim específico que propõe declarar a vontade de Deus ao seu povo. Ele conclui um princípio claro. Você vai, no primeiro momento, no momento mais objetivo do texto, que é o contexto mais imediato, os versos anteriores que contam a história de Tomé, quando no verso 28 o Senhor diz assim, 28 a 29, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, aqui o Senhor, ele encerra uma sessão, e o texto, João, descreve isso com clareza, não é? Ele encerra uma sessão, bem-aventurados os que não viram e creram. E logo em seguida, então, ele estabelece um modelo que permanecerá. Veja o verso 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, e aí vem o detalhe, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Perceba, claramente o Senhor estabelece um parâmetro, e há uma mudança imediata quando ele diz que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Até porque agora nós não vamos ver, nós vamos ler, nós vamos ouvir a palavra de Deus, o registro do texto. Nós não precisamos ver. Isso nos ajuda a entender um detalhe importante que às vezes pode nos passar despercebido. Na sessão anterior mesmo do Evangelho de João, no capítulo 20, verso 19, você volte comigo, por favor, e você vai ver as palavras do Senhor Jesus Cristo. No verso 21, no verso 20, ele diz, deixa eu ler, depois de ter entrado e dito, Pai seja convosco, no 20 ele diz, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Você percebe? Aqui o Senhor está usando um modelo claro. Ele ressurge dentre os mortos e ele então mostra as mãos e o lado. O que Tomé está fazendo é algo ainda mais complexo. Ele está dizendo, eu não quero apenas ver, eu quero tocar nele. Jesus concedeu a graça deles poderem ver. O Evangelho foi pregado porque Cristo é a palavra de Deus. E se você perguntar o que é o Evangelho o conteúdo do Evangelho, ele fala do Filho de Deus, que segundo a carne é da descendência de Davi. É o Filho de Deus que segundo a carne é da descendência de Davi. Romanos capítulo 1, verso 2 e 3 especificamente. O que João está nos ensinando aqui esse é o modelo. E aqui, veja, Jesus não está mostrando a eles sinais e prodígios, porque não é isso que eles vão ver. O que ele está mostrando é aquilo que é a salvação deles, o Cristo ressurreto. Porque nós não estamos pregando uma mensagem que não é real, que não é histórica. Mas agora não será assim. Então muda-se imediatamente na sequência do texto. Não será assim. Veja, Jesus fez muitos outros sinais e muitos outros prodígios, mas não estão registrados aqui. Mas os que foram registrados aqui, é para que vocês creiam e crendo tenham vida em seu nome. O Senhor estabelece um padrão que passa agora a declarar com todas as letras que o modelo é o registro dos fatos, que comprovam os fatos. Se você quiser entender o que é fé, podemos então conceituar a fé. Se você abrir sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 11, bem conhecido texto nosso, então você vai entender como essa verdade é revelada. Hebreus, capítulo 11, verso 1, verso 1 e 2, diz assim o texto. Pode ser apenas o verso 1, ele diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Como é que eu sei que eu me convenço daquilo que eu não vejo? Porque foi registrado, mas não foi visto. Não é o que cada um pensa sobre a verdade. A fé não é o que eu não vejo, eu não vejo tudo. Então eu creio em tudo. É o que foi dito na palavra, mas não foi visto. E veja, qual o primeiro exemplo de fé que ele dá? Ele não dá olhando para o futuro, ele dá olhando para trás. E aí o ponto de Hebreus é mostrar que o que está para trás, que não foi visto, precisa ser crido. Quem viu o mundo ser criado? Quem estava com o Senhor quando ele disse, haja luz e houve luz? Que homem foi testemunha disso? Que homem tocou nas mãos dele? Veja a sequência do texto comigo. Verso 2. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé. Fé em quê?
no registro da palavra. É estranho alguém pensar que rejeitar a doutrina da criação pode me fazer abraçar a doutrina da redenção sem problema nenhum. Se eu não creio no que foi registrado e não foi visto, quando eu nego o que Deus registra na sua palavra, quando eu me aparto do conceito bíblico da criação, porque cientificamente não pode ser assim, eu vou usar o mesmo argumento para rejeitar os registros que falam de Cristo. E alguém vai dizer, eu nunca vi o Senhor Jesus Cristo. É impressionante. Um dos grandes estudiosos do Antigo Testamento, eu tenho algum material dele, por sinal até gosto de algumas coisas dele, mas eu vi um vídeo recentemente que eu me impressionei, Walter Brueggemann, um teólogo conhecido de quem estuda o Antigo Testamento, é um cidadão extremamente capaz e competente na área de hebraico e Antigo Testamento. E Brueggemann, nesse vídeo, ele está discutindo com alguns teólogos sobre a existência de Moisés. Ele diz que Moisés nunca existiu. E que é um imaginário. Porque falta um registro histórico ali e acolá. E aí você vai ouvindo o vídeo, e exatamente quando o vídeo chega num minuto e meio exatamente do vídeo, ele faz uma conexão terrível. Aí ele diz assim, é como os evangelhos que falam de Cristo. Não me parece que essa lógica é aceita pelo apóstolo Paulo. Paulo disse em Romanos 5, verso 12, por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, e por um só homem veio a vida eterna. Paulo está dizendo, o que está registrado em Gênesis é a verdade. Adão é real, histórico, assim como Cristo é real, histórico. Nós não vimos Adão, nós não vimos o mundo ser criado, mas está registrado. Esse é o teor da revelação bíblica. Por isso Cristo disse, bem-aventurados que não viram e creram. Mas nós cremos no quê? Na revelação bíblica, como ela está posta. Essa é a palavra de Deus. E não se pode negar isso, porque isso nos levaria a uma grande tragédia no meio da igreja. A primeira coisa que Satanás vai fazer em todo o processo da história, e eu digo isso a você com toda clareza, às vezes as pessoas se preocupam com a ação de Satanás, ele vai destruir a nossa família, ele vai possuir alguém nos terreiros, essa coisa que as pessoas gostam de falar. Essa primeira vez que Satanás se revelou na história, foi como hermeneuta, foi como intérprete da Bíblia. Ele disse, não é isso que Deus quer dizer. Não é isso que ele quis dizer. Porque no final, ele nega a palavra. Certamente vocês não vão morrer. Opondo-se frontalmente ao que Deus disse. Certamente vocês vão morrer. E como intérprete da Escritura, irmãos, muitas coisas entram no meio da palavra para tentar destruí-la. E duas delas são bem conhecidas. A tradição dos homens, quando Cristo diz no Evangelho, vocês anulam a palavra de Deus por causa das vossas tradições. E a outra, por novas revelações do Espírito. Quando pessoas querem dizer que recebem de Deus nova revelação, porque a Bíblia ela não é suficiente para me conduzir e para me ensinar. Facilmente, isso entra no meio da igreja e solapa as Escrituras. Em pouco tempo,
nós não temos mais a palavra como autoridade suprema no nosso meio. Nós dependemos de alguns profetas específicos dentro da igreja que vão falar em nome de Deus. Muda-se um modelo, porque assim é que vai ser estabelecido até o fim da narrativa de João. Volte comigo para João, por favor, no capítulo 20 especificamente. Veja, primeira coisa importante no verso 30, irmãos, é que Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Então entenda, o que está escrito neste livro não é exaustivo. Em outras palavras, não significa dizer que tudo o que Cristo fez está registrado aqui. Mas tudo o que é necessário para a minha salvação e para a minha vida está registrado aqui. Tudo que é suficiente para mim, tudo que é necessário está revelado no texto. Porque você acha que outros sinais não poderiam ter sido registrados aqui? Sim, poderiam ter sido registrados aqui, mas não foram. Mas ele continua dizendo, os que foram, entenda, agora a palavra suficiente, ela me conduz ao quê? Verso 31, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Veja se João não vem trabalhando esse tema por todo o texto. No capítulo 2 do Evangelho de João, por favor, volte comigo. Os 3 últimos versos de João 2. E a gente vai entender um pouco esse conceito na sequência, mas veja o capítulo 2, verso 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Veja, e aí é muito claro isso, eles creram porque viram os sinais. Agora veja o que Cristo diz acerca deles, verso 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eles creram porque viram. O Senhor está dizendo, eu não confio neles. Na sequência, no capítulo 12 de João, por favor. Capítulo 12 do Evangelho de João. Lembre-se que no capítulo 11 você tem ali a narrativa da ressurreição de Lázaro. Não é? Muito claramente revelado na Escritura. Só que depois de ter visto Lázaro ressurreto e muitos milagres, veja o que o verso 37 diz em diante, do capítulo 12. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Embora tenha feito muitos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a sequência da narrativa. Você pode perguntar, por que eles não creem? Eles estão vendo as evidências do que Cristo faz, do que Cristo é. Mas o coração dele é incrédulo. Eles veem a verdade e transformam a verdade em mentira. Capítulo 8 do Evangelho de João, volte comigo, por favor. Evangelho de João, capítulo 8. Veja como funciona a lógica da narrativa quando Jesus se encontra ou fala com os judeus acerca de qual era a filiação deles. Verso 40, capítulo 8, verso 39 em diante diz assim. Então lhe respondeu, nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, não, nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus.
Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me havia de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Sabe por que vocês não me entendem? Vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Então, João capítulo 14, por favor. Vamos lá para João 14. Veja como essa é uma lógica que vai se desenvolvendo em todo o texto. João 14, você vai encontrar Jesus Cristo fazendo promessas, e aqui é importante, no verso 16 em diante, ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, veja, o mundo não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Vocês também não podem vê-lo, mas ele está no vosso meio. Aí ele continua: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Veja a tônica: me vê, eles não vão me ver mais. O mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Agora preste atenção, irmãos. Verso 25 ainda, por favor. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso aqui ele está falando aos apóstolos, e presta atenção. O Espírito vai fazê-los lembrar de tudo o que o Senhor falou. Esse é o registro dos evangelhos. Tudo o que eu tenho dito. Não é o que eu falarei posteriormente, não. É o que eu tenho falado. Ele vai fazer vocês lembrarem o registro da palavra. Agora, acompanhem comigo aí, do verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ia de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Que aí é a relação profecia-cumprimento. Quando se cumprir, vocês vão ver, ele falou e se cumpriu. Ele é verdadeiramente Filho de Deus. Aí na sequência, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem nada em mim. Contudo, assim procede, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Capítulo 16, por favor, uma seção menor. Veja o que diz o texto, e com a clareza do que João descreve. Tenho-vos dito essas coisas, verso 1, não é, do capítulo 16, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais.
Veja que coisa interessante. Bem-aventurados que não viram e creram, e não me vereis mais. Quem virá é o Espírito Santo, e vocês não mais me verão. Vocês não vão me ver. Na sequência do texto, ele diz, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O que é que Jesus está dizendo? Veja só, que no capítulo 14, ele vai fazer vocês lembrarem de tudo o que eu disse, os evangelhos. Agora, ele vai falar das coisas que vão acontecer. Ele vai falar porque ainda vocês não podem suportar. Agora ele está falando do que eles vão escrever nas cartas que vão ser entregues à igreja. O Espírito vai conduzi-los à escrita dos evangelhos e à escrita das cartas. Ele vai levar vocês a conhecer a verdade. Os apóstolos registrarão o Evangelho e todo o Novo Testamento. E aí Jesus diz, foi registrado para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e crendo, vocês tenham a vida eterna. Qual é exatamente o modelo de Deus? A verdade que foi completamente entregue. As narrativas que foram selecionadas e elas comunicam categoricamente Jesus como Salvador. Alguém pergunta, e quanto às questões da luta, da vida, onde eu posso extrair? Será que eu posso então buscar isso numa revelação particular? Algum profeta chega para mim e vai dizer, olha, você está passando por isso, então isso ou aquilo outro. Será que é essa a lógica? Então, eu não sei com quem vou casar, então um profeta diz, você vai casar com fulana. E aqui é sério, mas é brincadeira ao mesmo tempo, porque às vezes eles pecam gravemente em nome do Senhor. Uma determinada jovem, tinha 14 anos de idade, estava do lado do irmão dela, que aparentava ser bem mais velho do que ela, e ao mesmo tempo um pouco diferente aparentemente da aparência dela. E uma profetisa levantou e disse, você casará em 1 ano. Ela tinha 14 anos. Ela aparentava ter 20, mas ela tinha 14 anos. Você casará em 1 ano e casará com esse jovem ao seu lado. Era o irmão dela. Será que é necessário isso para quem saiba a vontade de Deus? Romanos 15, verso 4, abra sua Bíblia comigo, por favor. Romanos capítulo 15, verso 4. Diz assim a Escritura Sagrada. Pois tudo quanto outrora foi escrito, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo está resumindo, veja, tudo que outrora foi escrito. Ele está falando do Antigo Testamento. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós não precisamos de novas revelações. Entenda, nós não estamos falando que Deus não tem poder para fazê-lo. Nós estamos dizendo que tudo que foi feito foi registrado para podermos crer. A Escritura é suficiente. Suficiente.
Se voltarmos para o capítulo 20 de João, você vai perceber uma estrutura interessante. Jesus ressuscita dentre os mortos no capítulo 20. E ele se depara com Maria Madalena, em que ele consola o coração dela depois da ressurreição. E que ele chega diante dos discípulos, no verso 19 em diante, ele chega diante dos discípulos e diz: Pai, seja convosco, mostra a realidade da sua ressurreição física, ele mostra a sua mão e o seu lado e diz: aqui está aqui essa é minha obra, o que eu prometi se cumpriu. Vocês vão saber que eu falo a verdade. Mas aí ele diz na sequência, o texto é interessante, ele vai e sopra o Espírito nele. E diz: agora proclamem o arrependimento, perdoe os pecados. E perceba o que Cristo está dizendo. Ora, quando ele ressurge dentre os mortos, ele ordena que o evangelho da paz seja proclamado. E ele faz isso, ele é quem proclama esse evangelho. E ele, ao fazer, ele ordena aos seus discípulos, e ele sopra o Espírito como antecipação do que acontece em Atos no capítulo 2. Eles vão pregar a palavra. E aí a narrativa seguinte, João diz: olha, o Cristo ressurreto. Ele é aquele que enxuga as lágrimas do seu povo, que proclama a paz do evangelho ao coração do homem, que dá o seu Espírito, porque sem o Espírito nós não podemos pregar o evangelho. E no verso seguinte, na narrativa seguinte, ele mostra com Tomé que não será porque nós estamos vendo alguma coisa, mas porque nós cremos no que foi registrado no Evangelho. É o que está escrito na palavra de Deus. Esse conceito, irmãos, ele antecede alguns pontos que podemos chamar importantíssimos para nós, né? Porque se ele diz que é para o registro e isso é para a salvação, então algumas perguntas começam a surgir. Será que nós podemos acrescentar alguma coisa a esse escrito? Por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 4, verso 2, o texto diz: nada acrescentareis aquilo que te foi ordenado. Deuteronômio 4, 2. Considere aquele que fala. Considere os estatutos que foram dados. Considere a mensagem que foi entregue. Nada poderá ser adicionado àquilo que ele ordenou. Interessante que em Provérbios, no capítulo 30, verso 6, você vai encontrar, não é? Interessante que ele diz da mesma expressão: nada adicionarás à sua palavra, para que não sejas reprovado e você seja encontrado como um mentiroso. Nada acrescentarás à sua palavra. Em Apocalipse 22, quando toda a revelação encerra, o que o texto nos ensina categoricamente é que se você acrescentar alguma coisa a que foi revelado, serão acrescentados a você as maldições. E se você tirar alguma coisa que foi revelado, vai ser tirada a tua parte na árvore na vida. Você percebe? Nada poderá ser acrescentado à palavra. Por que nada, irmãos? Porque ela foi entregue completa a nós. Porque a Escritura é completamente entregue a nós. Porque ela é perfeita. Salmo 19, verso 8, vai nos ensinar que ela converte a alma. Que ela faz o homem simples, sábio. Que ela alegra o coração. Ela ilumina os olhos. Ela converte a alma. Ela faz o simples sábio, alegra o coração e ilumina os olhos. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 15, ele diz: você sabe que a Escritura ela é capaz de fazer sábio, um homem sábio para a salvação.
A Escritura pode fazer isso com o homem. Como ela pode fazer isso, irmãos? Como ela pode me tornar sábio para a salvação? Só pode por uma razão. Se o que for necessário para a salvação esteja nela. Como é que ela vai? Como é que ele diz? Você sabe que ela pode te fazer sábio para a salvação? Como ela pode me fazer sábio para a salvação? É porque o que tem nela é suficiente para isso. 2 Timóteo 3,15, ele vai dizer que ela é adequada para a doutrina, para a reprovação, para a justiça. O que significa isso, irmãos? O que mais você deseja? Não há nada que falte nela. Ela é pronta, perfeita, para tudo o que é necessário para a salvação e para a vida. Me parece que fica claro isso no texto, quando no final da narrativa de 2 Timóteo 3 ele diz: para que o homem de Deus seja perfeito. É porque ela tem tudo o que é necessário para o homem. O que mais eu preciso? Ele fez muitos outros sinais e prodígios, mas esses que foram registrados é para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo, vocês tenham a vida eterna. Como falamos domingo passado, Lucas, quando ele conta a narrativa de Lázaro e do rico, ele disse que ele volte, que ele ressuscite, apareça a eles e diga a eles para que eles se arrependam, que não venham para cá. Então a voz que se ouviu foi: aqui, lá, eles têm Moisés e os profetas. Se eles não escutam, ainda que um morto se levante, eles não vão crer. Porque no que está escrito é necessário e suficiente para a salvação. E nós vimos o fim para o qual a Escritura nos foi entregue. Como nós lemos João 20:31. Para que possamos crer e ter a vida eterna. Veja, irmãos, nós estamos falando de vida eterna. Não está se falando de uma vida temporária aqui. É na Escritura que está registrado acerca da vida eterna. É crendo na revelação bíblica é que você terá a vida eterna. É que você vai ter paciência, como lemos em Romanos 15:4. Esperança é lendo as Escrituras, conhecendo a palavra. Se tudo que fosse necessário para a nossa salvação não estivesse nas Escrituras, como a própria Escritura diria o fim para o qual aquele texto foi registrado? Foi registrado para esse fim. Há claramente uma declaração no texto. O Senhor Jesus Cristo ensinou a seus discípulos tudo o que ele tinha ouvido do Pai, necessário para a salvação deles. Você vai lembrar disso? João 15, verso 15. Evangelho de João 15, verso 15. Não é? Por favor, dá uma olhada lá comigo. João 15, versículo 15. O texto diz assim, especificamente o verso 15, apenas diz assim o texto: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tenho dado a conhecer a vocês. E o que é que ele manda os discípulos fazerem, irmãos?
Ele diz que o Espírito vai fazer lembrar de tudo o que ele disse, e tudo aquilo que ele ouviu do Pai, ele está entregando a eles, e o que é exatamente que ele ordena que eles façam quando ele ressurge dentre os mortos. Eu preciso ler um texto muito conhecido, mas é importante ler, Mateus 28, verso 20, por favor. Diz o texto sagrado. Podemos ler do verso 18 em diante, ele diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja, lá no texto de João 15, ele diz: eu disse a vocês tudo o que eu ouvi do meu Pai, e tudo o que eu falei para vocês que eu ouvi do meu Pai, vocês vão ensinar aos outros. Ora, se foi suficiente para os apóstolos, não será suficiente para nós? O Senhor está nos garantindo exatamente essa verdade. É isso que Ele ordena na sua palavra. Ele não poderia fazer isso viva voz, irmãos. Ele mesmo, Cristo, falando com todos. Ele fez isso nos seus escritos. Ele entrega isso na sua palavra. E quando nós ouvimos a palavra, nós ouvimos a sua voz. Paulo disse em Efésios 2, Cristo vindo pregou paz. O evangelho, quando é pregado, é Cristo pregando no nosso meio. Nada que era necessário para a salvação poderia ser negligenciado. Nada poderia ser. E é por isso que nós podemos ter a plena convicção, à luz da Escritura Sagrada, que quando todos os atos são ordenados que sejam registrados, eles são registrados para que nós possamos ser salvos e que a salvação seja anunciada e tudo aquilo que é necessário para a vida. Aí eu trago à memória as palavras da nossa confissão de fé, capítulo 1, 6º parágrafo. Diz assim: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Continua: à Escritura nada se acrescentará, em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições de homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessário a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comuns ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza, pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Tudo o que é necessário, salvação, para a glória de Deus, salvação e vida do homem, ou está expressamente revelado, ou pode ser deduzido das Sagradas Escrituras. Tudo para a nossa vida. Eu não preciso de novas revelações. Eu não preciso de tradição de homens. Os dois aspectos que vão destruir a necessidade da revelação bíblica e até mesmo, irmãos, a suficiência das Escrituras. Quando eu digo, quando eu afirmo, eu preciso de uma revelação para saber que casa eu vou comprar, que marido essa senhora ou essa mulher vai casar.
é porque ela não sabe meditar nas sagradas escrituras, onde extrairá os princípios que lá estão postos e são suficientes para você tomar a decisão. Nada se acrescentará. Nenhuma tradição de homens poderá ser acrescentada também, porque as tradições elas vão destruir a autoridade e a suficiência das Escrituras. Qual o propósito no final de João, então, no capítulo 20? É tudo que foi escrito é para que possamos crer. Voltemos lá no texto e nós vamos encerrar lendo exatamente essa narrativa. Mais uma vez. João no capítulo 20, de novo, mais uma vez. João 20, verso 30 e 31, diz assim um texto. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados. Veja a finalidade, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. É o que está registrado, é que vai levar você a Cristo e à vida eterna. É por isso, então, que nós pregamos a palavra e rogamos ao Espírito de Deus que fale aos nossos corações. Ele é poderoso para produzir fé onde há incredulidade, vida onde há morte, salvação onde estão perdidos. Somente a palavra de Deus é poderosa para fazê-lo. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Ó Deus santo e bendito, nós te damos graças, Senhor, porque temos das tuas mãos a tua palavra santa e perfeita, que é suficiente para a nossa salvação, para a nossa vida. Suficiente, ó Deus, a ponto de não necessitarmos de novas revelações, nem das tradições dos homens. Nós precisamos da tua palavra. E a tua palavra produzirá a boa tradição, como tem produzido na história. A tua palavra é suficiente, Senhor. E da tua palavra surgiram os credos, as confissões, a qual subscrevemos, Senhor, porque eles não são a tua palavra, mas eles expressam a verdade da tua palavra. Essa tradição nós subscrevemos. Não é que se opõe à tua palavra, mas aquela que vem da tua palavra. Abençoa a tua igreja, Senhor, para que não se aparte dos teus caminhos, para que ame a tua lei e medite nela dia e noite. Que o prazer seja a tua palavra, que a alegria da alma meditar nas tuas leis, Senhor. Possamos ensinar os nossos filhos a tua palavra. Que do púlpito da igreja, dessa igreja, não se ouça outra coisa a não ser a tua palavra. Porque somente ela, pelo poder do Espírito, pode fazer o homem sábio para a salvação. E é no poder do teu Espírito que nós pregamos. É no nome de Cristo e no Evangelho de Cristo que nós pregamos. E é para a glória do Senhor que precisa ser feito assim.
Porque se não for pela tua palavra, será pelo nosso método e pela nossa palavra. E a glória que só é tua não será dada a ti. Abençoa, Senhor, a tua igreja e aqueles que se encontram essa noite aqui, a fim de que o teu evangelho se faça ouvir e haja salvação no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.